Hoje você tem, não sei se vai ter esse número exato, mas aproximado, de quantas pessoas trabalham? A Portuguesa emprega quantas pessoas assim? Se eu for pôr o clube, o futebol, Isso. com prestador de serviço, todo mundo dá mais de 300 pessoas. Ah, que legal, cara. É muita... E agora o estádio vai ter mais gente ainda, né? E agora... Porque o que gera de emprego direto é indireto, né? Indireto, Aham. vai passar de 1.000, fácil. Quando tiver tudo prontinho, passa de 1.000 fácil. E o gramado, vocês vão E se não for empresa, como é que você administra isso? Não tem como. E é legal que hoje em dia, cara, o que acontece? Futebol, você deve saber melhor que a gente. O futebol brasileiro, ele tem muitas resistências à evolução, né? Só que nos últimos 15 anos a gente teve... Eu que o diga. Pois é, a gente teve uma aceleração muito grande disso, mas essa aceleração só acontece quando existe resultado acoplado. Porque a gente já viu experiências no passado de clubes que tentavam se estruturar mais como empresa e aí não tinham resultado esportivo imediato, porque, né, o povo tem uma coisa com esse negócio, e aí abandonam isso e voltam pro modelo antigo de ficar só aumentando dívida e contratando gente Tem e que vira ter uma bola de paciência. neve e tal. E aí a gente teve a situação, né, e aí foi acompanhado, né, o Palmeiras e Flamengo, né, o Palmeiras um pouco antes, depois veio o Flamengo, nessa reestruturação financeira, ingerir a coisa mais profissionalmente, e aí coisas começaram a acontecer, porque o futebol foi ficando muito mais caro do que era, muito mais caro. É impressionante como nos últimos 5 anos o valor de jogador subiu, uma coisa assustadora. Juros também de tudo. Pois é, e quem não se ajeitou quase deixou de existir, Vasco, Cruzeiro, Botafogo, né? E não é só jogador, o back-office, agora é fisiologia, a área medicina, ela tá absurdamente cara no futebol. Sim, os equipamentos são caríssimos, é uma coisa de louco. E aí se viu que se não fizesse isso, o seu futuro era não ter futuro. Exatamente. Né? Então hoje, e aí eu vi, porque a gente conversou com o saudoso, né, o Roberto Dinamite, ele veio logo no início do nosso programa, né? Ó, que legal. E a gente conversou com ele. Jogou na Portuguesa. Olha. Tá escalada na minha seleção de Que todos legal. os tempos. Quando ele foi presidente do Vasco lá atrás, né? Ele falava, cara, que assim, ele pensava algumas coisas e ele não conseguia fazer porque os associados não deixavam. Sabe? Exatamente. Porque o conselheiro lá não queria ceder um negocinho pro meu irmão, isso aqui é importante pro Vasco, não interessa. Eu quero meu ingresso, sabe? Essas coisas assim. Eu quero carteirinha. Carteirinha, cara. Quero cargo. Isso é uma loucura, cara, sabe? E a gente tá vendo isso dar diminuída, né? Não, porque os times... Porque, David, tá acabando, tá? Quem não fizer vai sumir. Sim. Né? Se a gente não faz isso na Portuguesa agora, o que ia acontecer? Eu tinha só mais 1 ano de gestão. Aliás, tenho, né? Porque eu vou sair da operação. Né? Eu não vou mais... Acaba meu último, acabou. Eu fui reeleito. E acabou, e a minha missão está cumprida. Né? A arena que eu persegui está aqui, a passivo está equacionado com a RJ e o futebol na mão de profissionais. Era o meu sonho. A minha missão está cumprida. Né? E não deixamos a Portuguesa fechar. Mas se não fizesse isso agora, o que seria com a minha saída? Ia continuar, quem está lá no meu lugar vai sofrer, ter que lutar contra bloqueio, tem que buscar dinheiro todo o tempo. E se não tem a capacidade de fazer isso? Volta para trás. O que é voltar para trás no tempo da Portuguesa, né? Vocês lembram? Cortar luz, não pagar salário, leilão. E aí cara, a gente assim, já sabe qual que é a história, né? Uma pergunta sobre essa situação aí. Como que o governo aqui de São Paulo entra nisso? Porque, tipo, o Canindé é um patrimônio histórico aqui de São Paulo, a Portuguesa também, como a gente já falou, gera muito emprego, tem um impacto social, um impacto, né, geral muito grande, e estava aí a ponto de acabar. Quando vocês começaram a fazer isso, não sei se é prefeitura, estado e tal, eles chegam a ter interesse em ajudar a resolver essa situação? Nossa, que oportunidade que você me deu para agradecer o nosso governador Tarcísio, que está acompanhando. Não sei se vocês viram, quando a gente subiu em 2022, ele estava lá, torce para Portuguesa. Legal. Ergueu o caneco com a gente dentro do campo. O Bebeto estava me ajudando também à época com a SAF, o Bebeto, tetracampeão. Sim. Então, Que é deputado, né? Ou foi? Foi. Então, você vê, o governador Tarcísio, sabendo da grandeza da Portuguesa na região e sabendo que o projeto saindo... Você imagina, na hora que tudo isso estiver funcionando, vai mudar a vida do Pari, do Canindé e do Brás. Sim. Vai mudar. Vai ter uma ponte ligando o outro lado. Inclusive, o nome da Rua Azurita já não é mais Rua Azurita, aquela lateral que você sai da Marginal e entra. É Rua Associação Portuguesa de Desportos. Legal. O metrô é Tietê Portuguesa, né? Feito pelo nosso conselheiro aqui, eu quero mandar um abraço, o Avelino Tomás, que foi responsável por tudo isso acontecer, né? Porque isso é importante, né? O envolvimento do município
e do governo, entendendo que a Portuguesa é patrimônio Sim, de São Paulo. sim. Porque se você não fosse patrimônio, você não tinha nome de rua e nem nome de metrô, Total. né? Então, pera lá, a Portuguesa tem nome ali na região. Então, isso daí eu tenho que mandar um grande abraço, porque o governador de São Paulo está sempre acompanhando com a gente, e o prefeito Ricardo Nunes, que também estiveram no aniversário da Portuguesa, não sei se vocês viram nas mídias, ficaram com a gente lá o tempo todo, os dois juntos ao mesmo tempo, e acompanhando o projeto. Prefeito Ricardo Nunes, a gente vai na prefeitura agora, segunda-feira, tem um departamento da prefeitura, porque essa obra é uma obra grande, Precisa ter um monte de licença, um monte de e coisa, que vai né? ter que vencer licença ambiental, Isso, todas, árvore é. centenária que tem Sim. lá, a Portuguesa é antiga, né? Então, olha que abraço bacana da prefeitura e do governo para o projeto da Portuguesa, né? E se você não tem essa aproximação ou não está relacionado dessa forma, as coisas ficam muito mais difíceis, né? É. Então eu queria mandar um abraço para os dois, porque Legal, os dois estão me legal. ajudando Que muito. bom. Eu queria perguntar, você falou que o futebol tá ou vai ficar profissional. E como é que vai ser isso? Conta um pouquinho sobre isso, porque você falou que já estruturou para eles tocarem isso. Como é Isso. que vai ser? É, Quem eu- que é os nomes e tal? Eu fiz, Matheus, vamos lá, uma pré-profissionalização ao longo desses 5 anos, com pouca receita, mas eu consegui iniciar. E agora vem a diretoria executiva, o Alex Bourgeois, que é o executivo, a gente tem o Tadeu, né, que vai fazer toda a parte gerencial, parte técnica, e embaixo dele toda uma linha staff de ponta. Aham. Medicina, com o Terúbio, foi de São Paulo, foi campeão em 94 com o Brasil. Então, a gente tem um grupo de comissão técnica e de executivos e também da área médica muito forte, de pessoas que estão gabaritadas para fazer um belíssimo trabalho. É óbvio que a mão de obra é o jogador, né? Aham. O jogador e a tendência é trazer gente de Série B e Série A, o que a gente espera é isso, né? Da SAF, Sim. que a SAF aumente o sarrafo do que eu Total. fiz, porque vai vir com dinheiro, né? E vai vir com estrutura, e a gente tem uma Portuguesa o mais rápido possível na Série A. O trabalho está sendo muito bem feito nesse começo, eu estou acompanhando de longe, porque essas últimas 4 semanas foram intensas para a recuperação judicial e para a arena, né? Então, como eles já chegaram lá no CT e já chegaram chegando, porque tinha que ser assim, porque senão a gente estava com o tempo muito curto, né? Porque eles assumiram agora 2 semanas atrás ou 3 semanas atrás, mas a gente tem que fazer pré-temporada já semana que vem, tem que anunciar jogador já semana que vem. Então, eles já chegaram chegando, já se organizaram nesse pouco espaço de tempo para a gente fazer um bom campeonato paulista. Uma pergunta que eu conversei com alguns amigos que torcem portuguesa, porque às vezes o torcedor tem curiosidade e é um momento que às vezes eles não conseguem ter esse espaço e eles pediram até para eu perguntar, porque assim, eu vi algumas matérias na mídia que tinham algumas polêmicas do Alex, que o Alex trabalhou no São Paulo e trabalhou no Figueirense. E eles estavam com muito medo porque no Figueirense tudo já era um sonho e virou um pesadelo. E eles têm medo, óbvio que isso acontece com o português, mas como que isso fica na mão dele como CEO do futebol, eu acho, né? Qual que é o carro dele, direção do futebol ali. Como que vai ser isso aí? Como pode não dar merda pra portuguesa? Não, eu vi isso no começo, até discuti com ele isso, né? Na verdade, ele não tinha caneta nem no Figueirense e no São Paulo. No São Paulo ele ficou muito pouco tempo e depois teve o Aidar saiu também. O São Paulo teve um atrito com o Carlos Miguel Aidar, né? Que talvez não aconteceu no São Paulo o que está acontecendo comigo, né? Ele foi lá através do Abílio Diniz, porque ele era o braço do Abílio Diniz. O São Paulo, naquela época, já queria estar separando o futebol do clube, criando uma coisa empresa, que era a cabeça do Abílio Diniz, né, de fazer, mas não deu certo. Eu não vou aqui entrar no mérito, né? Se é politicagem, não vou. A questão é que não deu certo. Implementar o que está sendo, por exemplo, implementado na Portuguesa, profissionalização total, ela exige que saia da frente todo o dirigente. Inclusive eu, que aceito fazer isso, porque isso daí era a minha mentalidade. Mas eu não sei qual que era a cabeça do outro presidente, né? Carlos Miguel Aidar, no caso. Sim. E não sei qual que foi o atrito que durou pouco
Foi 2, 3 meses. 2, 3 meses e nem chegou a ser colocado em depois o prática. Aidar também saiu com um negócio de corrupção. Isso. Eu não sei o que aconteceu. O Alex até falou para mim, mas acho que tem que ficar essas coisas. Claro. A gente tem que acreditar no trabalho e eu estou acreditando no trabalho e na capacidade do Alex. Legal. Ele vê futebol de forma moderna. Ele esteve na França, né? Fez um bom trabalho na França. Foi no Lens, né, que ele passou. Isso, que saiu da segunda divisão e depois foi disputar a final com o PSG. Então, quer dizer, isso não acontece do nada também.